O Daily Wire demitiu de 50% a 60% dos seus funcionários. É isso. É o fim da mídia de direita. Eles finalmente estão chegando ao fim por causa de Ben Shapiro, o rosto pró-Israel da direita que tem sido tão perigoso para os Estados Unidos. Isso só seria verdade se você realmente acreditasse em algo que Candace Owens diz. Porque surpresa, surpresa, é ela quem supostamente revelou essa história, contando para todo mundo como, mais uma vez, o Daily Wire está caindo. Até Nick Fuentes apareceu dizendo: Candace Owens, você realmente acabou com o Daily Wire de vez. Você realmente colocou fogo naquela casa quando saiu. Precisamos falar sobre isso, porque a Candace Owens, como todos já sabem, é uma mentirosa compulsiva. Vamos falar sobre o que acontece no Daily Wire, pois parece gerar grande interesse. E ninguém melhor para comentar do que Jeremy Boring. Para quem não conhece, ele era chefe do Daily Wire, saiu recentemente e lançou um novo programa que adoro. Vamos analisar um pouco do que ele pensa sobre isso. Mas então, mais importante ainda, hoje vamos mergulhar nas táticas completamente mentirosas de Candace Owens, na forma como ela manipula as pessoas. E um segundo, sabe de uma coisa? Antes de vermos o vídeo do Jeremy Boring, vamos analisar o trecho que ela postou. Um lembrete para quem não conhece a saga de Candace Owens. Vocês têm sorte. Ela tem perseguido Erica Cook, literalmente indo atrás dela sem parar nos últimos meses, criando um enorme caos para a Erica. E foi isso que essa mulher teve a audácia de fazer. Lembrem-se, essa é a técnica da Candace Owens. Bem-vindos ao Pushback. Eu sou Meira K, sua apresentadora. Não esqueça de clicar no botão de inscrever-se, mas mais importante ainda, de dar hype nesse vídeo, porque é assim que vamos espalhar a mensagem para mais pessoas. Tudo o que você precisa fazer é clicar no hype, e eu ficaria imensamente grata. Ok, vamos ver, Candace. E tentando seguir sozinha. E ao mesmo tempo, eles ainda estão jogando esse jogo de tentar fazer a imprensa ir atrás de mim, ir atrás da minha família. Quando digo que é um ataque constante contra a minha vida, é disso que falo. Acho que é hora de compartilharmos os documentos para que todos leiam o que minha família passou. Sinto que deveria fazer uma série como Sobrevivendo ao Daily Wire. As pessoas não entendem como tem sido e nunca revidamos de forma suja com eles. Tudo o que inventaram sempre foi uma teoria da conspiração criada por eles. Nós nunca jogamos sujo e vocês não entendem. Somos as grandes vítimas. Estamos lutando tanto. Nossa família passou por uma onda tão grande de assédio. Me desculpem. O que você acha que a família de Charlie Cook está passando agora, ou qualquer outra pessoa que você, de forma irresponsável, simplesmente presumiu e expôs como se talvez fossem os assassinos de Charlie Cook? O que você acha que a Erica está passando, ou os filhos dela? Você quer que a gente tenha empatia? Você quer que a gente tenha empatia? O que você fez com o Daily Wire? Olha só como você está indo atrás deles. Você está dizendo que nunca jogou sujo. Você jogou de uma forma inacreditavelmente desprezível, mas nós sabemos que isso é verdade. Então vamos ver o que Jeremy Boring disse sobre esse assunto. Acho que precisamos assistir mais vídeos da Candace antes para entender o contexto do que ela divulgou. As ligações começaram a chegar. Os e-mails começaram a chegar sobre as demissões do Daily Wire, que, pelo que me disseram, começaram na quinta-feira e, na verdade, continuaram até sexta-feira. Há sinais de que ainda ocorrem hoje, e foi um grande banho de sangue. Não deixe que disfarcem isso. Ok, estou falando de departamentos inteiros, pessoas importantes na empresa, advogados da empresa, o diretor de operações, o vice-presidente executivo, praticamente todo o departamento de marketing. A equipe de produção agora foi reduzida a apenas uma equipe mínima. Ninguém estava seguro, nem mesmo a equipe do Ben estava segura. Mark safe. Ok. Então ela está aqui dizendo que é um verdadeiro banho de sangue. Todo mundo está sendo demitido. E ela faz parecer que é porque o Daily Wire está completamente fracassando. Eles não têm dinheiro. Tudo está desmoronando. É isso que ela está insinuando. Acho, quase certo, que foi ela quem divulgou essa história. O problema é que, além de ser factualmente incorreto, não é 50% a 60% do pessoal também é normal para uma empresa de mídia. Quando demite pessoas, quando o cenário da mídia muda, não ser uma coisa agradável. Olha, algum de vocês percebeu a IA? Vocês notaram as mudanças imediatas na mídia dos Estados Unidos, como o crescimento dos podcasts, a queda na confiança e tantas transformações ao nosso redor? Algo interessante sobre o Daily Wire é ver Candace, os Tuckers e Nick Fuentes mudando sempre. Nick Fuentes virou democrata de repente. Candace também muda. Mas o Daily Wire permaneceu muito firme no que acredita.
eles não mudaram. Se você olhar para o Daily Wire e o que eles dizem defender e no que acreditam, cada um desses comentaristas permaneceu nessa linha. Eles provaram ser uma fonte de notícias muito confiável. Agora, a América mudou? As pessoas não querem mais ouvir vozes pró-Israel como antes? Nem todos no Daily Wire são pró-Israel. Sim, com certeza. E eles precisam lidar com isso? Muito. A IA realmente transforma o trabalho de marketing e advogados. Mas não é esse o foco dela aqui. Ela quer passar a ideia de que você não entende. O Daily Wire está em crise, tudo desmorona. É o fim deles. Ela sempre cria uma narrativa assim. Ela pega uma informação que é um dado concreto e ela sensacionaliza e distorce para encaixar na agenda dela. Não é que seja lamentável que os colegas gordos dela, com quem trabalhava, estejam sendo demitidos porque a economia e o cenário mudam. Irmão, o Daily Wire está caindo e, sinceramente, é meio revoltante de ver. Até mesmo um diretor da equipe dele foi demitido. Foi brutal. Eu contei aproximadamente 54 pessoas que perderam seus empregos de cima a baixo. E isso é só dessa vez, pois, como sabemos, isso acontece há um tempo, os sinais já estavam aí faz tempo, tem sido estranho, o segredo mais mal guardado da mídia. Então é o seguinte, Theo Von é um conspiracionista de QI baixo. Ok, não vamos entrar no resto do vídeo, mas foi isso que ela disse. Sabe, eu contei pelo menos 54 pessoas. Vamos ver o que Jeremy Boring tem a dizer sobre tudo isso. Vocês estão prontos? Vamos lá. Na semana passada, saiu a notícia de que a Daily Wire, empresa que fundei há 11 anos com Ben Shapiro e Caleb Robinson, demitiu vários funcionários. A notícia divulgada pela ex-apresentadora da Daily Wire, Candace Owens, informa que mais de 50% da força de trabalho foi demitida. Candace depois alterou a reportagem para "ouvi dizer que foi mais perto de 60%. Um verdadeiro banho de sangue." O editor-chefe do Daily Wire, Brent Shore, contestou o relato de Candace mais tarde naquele dia e afirmou: "Sim, houve demissões hoje. Isso é sempre difícil." Não chegou nem perto de 50% da empresa. Isso é insano, e também é insano postar algo assim sem verificar. Atualmente, não atuo mais no Daily Wire, nem mantenho contato regular com ninguém da empresa em função oficial. Dito isso, ainda conheço muitas pessoas na empresa, muitas das quais eu mesmo contratei, e muitas delas foram demitidas nas dispensas. Tenho uma visão clara sobre essa história e separo facilmente fatos de ficção. Sim, eu diria que Jeremy Boring entende muito sobre o funcionamento da Daily Wire. Você acha que ele sabe mais que a Candace? Isso me dá grande vantagem sobre a maioria na internet que tenta entender relatos conflitantes. Segundo várias fontes internas e externas, pouco menos de 50 pessoas foram demitidas. Não sei ao certo qual porcentagem isso representa dos funcionários atuais do Daily Wire, mas está longe de 60%. Está longe de ser 50%, ou aliás, 40%, ou mesmo 30%. Quando saí, há pouco mais de um ano, tínhamos aproximadamente 275 funcionários. Façam as contas disso. Vamos supor que sejam 250. Quanto, meus amigos? São 50 pessoas de um total de 250. Alguém aí consegue calcular? Não são 50, posso te garantir isso. Alguns foram demitidos logo após minha saída, mas muitos outros foram contratados, como qualquer um que acompanha a mídia conservadora online notaria. Talentos como Isabel Brown, Matt Fred e Ben Domenech. O Daily Wire segue produzindo filmes, matérias exclusivas, programas e o que quer que Michael Knowles faça. Tudo isso para dizer que as reportagens de Candace, se é que podem ser chamadas de reportagens, são reportagens falsas. Ou, no mínimo, reportagens equivocadas. Reportagens equivocadas poderia ser o nome da autobiografia de Candace. Com certeza. Não diria que é equivocada, isso não é justo. É uma cobertura intencionalmente enganosa, o que é bem diferente. Quando a notícia trata de quantas pessoas foram demitidas da sua empresa de mídia favorita ou menos favorita, reportagens falsas parecem ter pouca consequência. Isso certamente tem consequência para cada pessoa que perdeu o emprego no Daily Wire na semana passada. Isso me afeta pessoalmente. Muitos demitidos são meus amigos, inclusive um deles é meu amigo há 22 anos, mas isso não é relevante como notícia nem importante para os milhões de fãs da Candace e ainda lhes dá uma falsa sensação de vitória. Eu digo falsa tanto pelo senso inflado deles sobre os números, quanto pela certeza exagerada de que o Daily Wire acabou. Certo. Esse é o ponto principal.
O que ela faz parecer é, gente, olha, conseguimos derrubar um inimigo maligno, o que não é verdade. E isso, eu acho, é a coisa mais importante a lembrar, que é muito doloroso e lamentável que tenha havido uma demissão. Mas ela fez parecer que algo inexistente estava acontecendo, dando ao público uma sensação de vitória. Finalmente, a melhor notícia que eu já vi, esse tipo de coisa. Mas o que realmente está acontecendo é algo diferente. Eles estão mudando a estratégia e o conteúdo, o que é normal. Não é. O que essa história faz é destacar o fenômeno mais amplo de reportagens falsas que permeiam o espaço online. Isso mesmo. Você está ouvindo coisas todos os dias que simplesmente não são verdade. E está cada vez mais difícil separar fatos de ficção na internet. É mais fácil identificar mentiras quando são sobre você. Figuras públicas, mesmo com perfis pequenos como eu, acabam sendo alvo de mentiras. Tem um canalha que sempre responde notícias sobre mim dizendo que uso um peruca horrível, mas na verdade tenho um transplante capilar ótimo feito pela Bosley. Recomendo muito. O ponto é o seguinte: mentir online, seja para trollar ou para avançar alguma agenda política, é um fenômeno muito real. Agora, é fácil identificar as falsidades quando as afirmações feitas são sobre você, ou alguém que você conhece pessoalmente, ou sobre alguma área na qual você é especialista. Talvez você já tenha passado por isso. Sendo militar, assiste a um filme de guerra e logo identifica todos os erros. Aquele cara não está segurando o rifle do jeito certo. Aquele oficial não está usando a insígnia certa ou algo assim. Ou talvez você abra algum site ou aplicativo de notícias e veja uma reportagem sobre algum outro assunto no qual você é um especialista no assunto, ou uma matéria sobre um evento do qual você tem conhecimento em primeira mão, ou sobre uma pessoa que você conhece pessoalmente. Erros e informações falsas ficam logo evidentes para você. A venda cai dos seus olhos. E por um breve momento, você percebe que a maior parte do que você lê nas notícias, ou pelo menos na internet, é só besteira. Mas se você for como a maioria das pessoas, você deixa o ceticismo de lado mais uma vez no momento em que lê uma matéria sobre algo que você desconhece. E é exatamente disso que a Candace depende. Ela conta com o fato de presumir que você não sabe nada sobre o que está acontecendo. Então, tudo o que é apresentado para você é sensacionalista. Bem, a ironia de tudo isso, é claro, é que tantas pessoas por aí estão realmente procurando por veículos de notícias focados na verdade. Elas só querem pessoas em quem possam confiar. E eu acho que isso é uma grande parte do que estamos fazendo aqui. É autêntico e honesto, e as pessoas querem isso, mas ela não se controla. E então, o que acontece, honestamente, uma grande parte de como eu entrei nisso é porque, em outra fase da minha vida, trabalhei com muitas dessas pessoas. Assim, ao acompanhar as notícias, percebo rapidamente o que é mentira, falsidade e o que ocorre nos bastidores. A maioria das pessoas não sabe identificar quando algo está errado. Quando leio que o Daily Wire demitiu 50% da equipe e está desmoronando, sei que não é verdade, porque entendo o cenário da mídia. Eu tenho um entendimento dos desenvolvimentos e das mudanças que estão acontecendo. E também entendo como o próprio Daily Wire funciona. Isso é algo que falta muito e as pessoas não entendem isso. Com o avanço para uma realidade online mais complexa, torna-se cada vez mais importante que as pessoas tenham conhecimento, entendam o que aplicam e saibam identificar mentiras e inconsistências. Nunca importa o que Candace ou esses podcasters mentirosos realmente dizem, mas sim como dizem. E se você conseguir aprender as habilidades para dizer "espera um segundo, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira", ela está dizendo que está indo atrás de alguém e falando como é terrível que a família dela tenha seus dados pessoais expostos, enquanto persegue outra família. Isso é manipulação. Ela está por aí dizendo que algo está acontecendo, mas nunca apresenta os fatos. Espere um segundo, talvez isso não seja confiável. Essa é a habilidade que todos nós precisamos aprimorar. A capacidade de dizer quais são os padrões aqui, além das coisas que estão sendo ditas. Porque então, mesmo que você não seja especialista em demissões, ou no Daily Wire, ou no que realmente está acontecendo, você pode rapidamente pensar, talvez isso não venha de uma fonte em que eu confio. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.